Eu quero convidar você a localizar comigo, na sua Bíblia, um texto muito conhecido, o Salmo de número 121. Assim está escrito na palavra de Deus: Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A resposta: o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus, ou o céu e a terra. Amém, igreja? Eu tenho certeza que existe dentro de cada um dos seres humanos uma inclinação a uma direção. E eu digo que há esta inclinação não porque é força da expressão da minha parte, mas porque de fato quando Adão foi criado no Jardim do Éden, ele foi criado com uma inclinação. E eu não quero ser pesado nas minhas palavras e nestas coisas, mas faz-se necessário que quando Deus forma Adão do pó da terra, uma palavra utilizada dentro da teologia é Yetzirah e Yetziratov, que é inclinação para o bem e inclinação para o mal. E é por isso que você vê Adão e Eva dentro do Jardim do Éden, e existe uma tentativa da parte de Satanás em inclinar o coração de Eva e depois de Adão através de escolhas. E eu quero ser muito claro nesse começo de mensagem. Vocês não veem Satanás forçando Eva a fazer nada, e não veem dentro da Bíblia Satanás forçando Adão a fazer nada. Ele não pode. Ele não pode chegar até Adão, a Eva ou a qualquer um de nós e dizer: faz porque eu estou mandando. A priori, quem está na presença de Deus é livre. E é tão livre que é livre para tomar as próprias escolhas. Porque esta inclinação não é algo forçoso. Essa inclinação, que é inclinação para o bem ou inclinação para o mal, é algo livre. E Deus aplica esta liberdade para saber o que se passa no coração humano. É por isso que da mesma forma que Satanás não pode forçar nenhum dos filhos de Deus a se inclinar para um lado, e que isso fique claro novamente que eu estou falando, filhos de Deus, porque quem não se aplica ou não se coloca como filho de Deus, disse Jesus um dia, parênteses aberto, é filho do diabo. Não, pastor, todos que estão na terra são filhos de Deus. Então reclama com Jesus quando você chegar nos céus, porque foi ele quem disse que na terra existem filhos de Deus e filhos do diabo. E certa vez ele pregando a palavra, olharam para ele e dizem: Senhor, mas nós somos filhos de Abraão, de Moisés, e agora você diz que nós não somos filhos de Deus? E Jesus termina dizendo: não, vocês são filhos do diabo, dizendo para aqueles homens ou aquelas mulheres, porque ele dizia: só é filho de Deus quem ouve a palavra do meu Pai e vive ela, põe ela em prática. Ou seja, Deus não força ninguém a estar com ele, mas aqueles que recebem a sua palavra e inclinam o seu coração a Deus, esses são filhos de Deus. E existia essa inclinação do Jardim do Éden. Deus não força Adão a se inclinar até ele, assim como Satanás não tem autorização de forçar Adão e Eva a fazer alguma coisa. E eu quero deixar bem claro em algumas palavras para entrar de cabeça nesse salmo, que é por isso que Satanás tenta convencer Eva e depois, através de Eva em Adão, com palavras: certamente não morrerás, serás como Deus, pode comer que não acontece nada. Em nenhum momento ele abre a boca de Eva e enfia o fruto por lá de dentro. E a mesma coisa a Deus. Quando você vê Deus descendo a viração do dia dentro do Jardim do Éden, você não vê Deus forçando Adão a estar com ele. E eu quero deixar esta palavra como um direcionamento dentro desse sermão, que Deus desce a viração do dia, e eu vou fazer uma pergunta tão fácil e clara de EBD. Se Deus é onipresente, está em todos os lugares, sim ou não? Se está em todos os lugares, estava onde Adão se escondeu. E dizia eu na outra oportunidade que eu estava aqui, que se estava onde Adão se escondeu, sabia onde Adão estava. E que se sabia onde Adão estava, para que Deus entra no jardim dizendo: aonde estás? Dando a ideia, numa continuação do último sermão que eu ministrei, que Deus sempre soube aonde Adão estava, nunca perdeu Adão de vista. O que Deus está fazendo é tentar inclinar o coração de Adão de volta até ele. Então, da mesma forma que Satanás está de um lado tentando travar esta batalha, alinhando o coração a si mesmo, Deus está do outro lado chamando Adão de volta a um relacionamento. Então me parece nesse começo de mensagem que tem dois lados: tem o mal e tem o bem, tem Deus e tem diabo. Tem algo que arranca o homem da presença de Deus, e tem algo que firma o homem, quando digo homem, não digo gênero, mas seres humanos, o homem e a mulher, na presença de Deus. E a pergunta que eu deixo a vocês nesses 3 minutos de introdução, para nós mergulharmos de cabeça, é: o que é que coloca o homem firmemente na presença de Deus? E o que é que arranca um homem ou uma mulher da presença de Deus? E pastores, a resposta é mais simples do que parece. Quando nós entramos em Salmo de número 121 e grava tudo o que eu acabei de falar dentro de Gênesis, quando nós entramos dentro desse Salmo, o verso 1, ele começa expressando uma angústia do coração do salmista: eleva os meus olhos aos montes. E a pergunta que me vem ao coração:
de onde me virá o socorro? E a pergunta que bate no coração do salmista é uma pergunta que gera algo dentro dele. E o algo que gera não pode ser tocado. Esse corpo tu toca, mas a minha alma tu não toca. Então tudo aquilo que não pode ser tocado é sentido na alma. E tudo aquilo que pode ser tocado é colocado ou posicionado na carne. Então quando você fala de coisas que não podem ser palpáveis, uma escolha não é tocável. Você vai escolher direita, esquerda, cima, baixo, frente e trás. Você não pega a escolha nas suas mãos, mas você vive as consequências da tua escolha na tua carne. Então é algo que tu não toca, controlando aquilo que tu toca, a tua escolha. Assim como uma alma controla o corpo. Olha para dentro de Gênesis, assim como você olha para Salmos, e você vai ver algo invisível controlando as ações de Adão, de Eva e do salmista. Pastor, o que é que controla a ação deles? Parênteses grandão aberto diante de vós para a resposta desta pergunta. Lembra de um diazinho, um varão que eu acho que ninguém aqui conhece, chamado Jesus grandão da Galileia, que olha para Pedro, Tiago, João, Tomé e diz assim: entra no barco que eu estou mandando. E eles entram para dentro do barco e diz assim: atravessa para o outro lado. Enquanto eles estão no meio do caminho atravessando, Jesus chega andando sobre as águas, e a retórica que fica ali é que uma tempestade tinha atingido eles de tal forma que eles já tinham perdido completa esperança. Então grava na tábua do seu coração: eu não estou falando de homens comuns no meio da tempestade. Eu estou falando de pessoas acostumadas com vento, pessoas acostumadas com tempestade, pessoas acostumadas a ver onda bater no barco e água entrar para o lado de dentro do navio. Estas pessoas que são especialistas em travar guerras contra o mar, em travar batalhas contra tempestades, perde a esperança. Tenta imaginar o nível do que está acontecendo dentro daquele ambiente. Mas é nessa perda total de esperança que chega o varão Galileu andando sobre as águas. E eu gosto muito de pensar algo acerca da personalidade de Jesus, me parece. Eu vou perguntar a ele isso quando eu chegar nos céus, que às vezes Jesus deixava ficar impossível para aparecer. Poderia ter chegado na hora em Lázaro, deixa morrer, passar 4 dias para apodrecer. Até o 3º dia alguém poderia dizer: é ressurreição de remédio, foi mão humana. No quarto dia alguém iria dizer: é impossível ressuscitar. Se é impossível, Jesus chega. A mesma coisa a tempestade. Quando alguém grita: é impossível sair desse ambiente, dessa situação, Jesus chega andando sobre as águas. E quando ele chega andando sobre as águas, sei que vai doer o que eu vou falar, mas vai curar. Preciso posicionar teu coração dentro desse pensamento. Alguém vai olhar para Jesus e vai dizer assim: é fantasma. Aí Jesus vai olhar para eles e dizer assim: eu fantasma? Sou eu, Jesus, não tem mais. Em outras palavras, por que vocês estão me chamando de fantasma? Vai doer, mas vai curar. Se tu anda comigo, come comigo, dorme perto de mim, tá comigo para cima e para baixo, ouve a minha voz, conhece quem eu sou, sabe quem eu sou, e agora me chama fantasma. A pergunta que eu faço é: como é que alguém que anda com Jesus todo dia, ouve a voz dele todo dia, lê a sua palavra todo dia, senta com ele todo dia para ouvir a sua voz, agora olha para esse mesmo Jesus e diz: é fantasma, não reconheço? Percebeu que algo está os fazendo desconhecer Jesus? E eu sei que é algo que está fazendo eles desconhecer quem Jesus é dentro da tempestade. Ou repare que tem uma tempestade, um vento soprando e uma esperança que vai embora. Pastor, que algo invisível é esse que faz com que Pedro, Tiago e João não reconheçam mais o mestre dentro de situações difíceis? Pedro olha para Jesus, varão, e diz assim: se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Só acredito se eu fizer o que tu está fazendo. Introdução bíblica básica. Pedro está andando desse jeito assim na direção de Jesus, ó. Vai doer, Jesus, mas vai curar. Só que enquanto ele anda, ele está mantendo os olhos em quem? Em Cristo, em Jesus. Eu quero que você deixe bem claro esse pensamento dentro da tua cabeça. Pedro não afundou quando tirou o pé do barco e botou o pé nas águas. Ele tirou o pé do barco, botou o pé nas águas, já está andando na direção de Jesus e não está afundando. Percebeu que não é vento, não é mar, não é tempestade e não é água que está afundando ele. Já estava andando na tempestade, já estava caminhando sobre as águas, com os olhos em Jesus. Mas com carinho, chegamos na resposta de Adão, de Eva e do salmista. Foi quando ele tirou os olhos de Jesus. Entender ali no meio, falou olhando para a galeria, e colocou na tempestade, e olhando o vento soprando em volta. Olha Pedrão, o que acontece com ele, ó. Afunda, afunda, afunda. Esse afundar de Pedro não está acontecendo porque ele quer afundar, está acontecendo porque o medo entrou.
E eu estou fazendo e falando isso daqui diante de vós, para entrar de cabeça em Salmos agora, e continuação do que eu já havia pregado a vós. O medo é aquilo que trava do lado de dentro, e a fé é aquilo que me posiciona do lado de fora. Olha para o salmista em Salmo 121. Ai, Jesus, que coisa maravilhosa. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? A pergunta é, existe um medo travando do lado de dentro, porque existe uma situação terrível do lado de fora. A pergunta que ele faz a si mesmo, cadê o socorro? Cadê o socorro? Cadê o socorro? Cadê o socorro? Gastei 10 minutos da mensagem do tempo que eu tenho para pregar a vós, para repetir, resumir praticamente tudo que eu tinha pregado a última vez, para continuar falando a vocês o que eu preguei da última vez. Um medo que trava do lado de dentro e uma fé que pode posicionar do lado de fora. A pergunta do salmista é, tem alguém que pode me socorrer? Só que ele está procurando no lugar errado. Ei, Jesus, procurando aonde? Olha aos montes. E a pergunta enquanto eu olho para os montes é, de onde me vem o socorro? Posso fazer uma pergunta clara? Por que o salmista está olhando para monte dentro desse texto? Sabe qual é a resposta? Vocês que são estudantes de EBD, sabem que Israel sempre teve um problema de relacionamento, sim ou não? Uma hora estava com Deus, outra hora estava com outros deuses, uma hora estava adorando Jeová, outra hora estava adorando deuses da Babilônia, filisteus. Aí imagina que quando esses países circunvizinhos de Israel invadiam Israel, traziam suas culturas e seus deuses para dentro de Israel. E quando Israel recebia esses deuses, Deus descia na terra. E quando Deus descia na terra, Deus filtrava Israel, limpava Israel. E dizia, Israel, fica firme comigo, eu tenho coisa contigo, eu vou levar vocês, eu tenho promessa. Israel filtrava. Só que existiam altares onde esses deuses eram adorados. E aonde esses altares de deuses estranhos eram adorados ficavam, pastor? Nos montes. É por isso que você lê dentro da Bíblia, algumas vezes, que existem coisas chamadas altos. Altos dentro da Bíblia não é somente um lugar alto. Alto dentro da Bíblia é um lugar elevado, com um altar preparado, e muitas vezes esse altar era direcionado a outros deuses. Então olha para dentro do olho do pregador. Imagina como eram os deuses dos babilônios, dos filisteus, dos gregos que entraram lá também, dos romanos. Eles não eram como o nosso Deus. Roma, por exemplo, funciona à base da necessidade. Então Roma só funciona quando a necessidade é atendida. E nem parece a nossa geração, não é verdade? Uma geração que não quer Jesus hoje em dia, só vai para frente quando uma necessidade é atendida. Roma é mais ou menos assim. Estou precisando vencer a guerra, então não vou adorar todos os deuses. Vou adorar só o Deus da guerra, porque o Deus da guerra vai me dar vitória na guerra. Só que imagina, não, hoje eu não estou precisando de vitória na guerra, não. Hoje eu estou precisando de dinheiro no meu bolso. Então eu não adoro mais o Deus da guerra. Esqueci ele, não quero mais ele. Agora eu quero o Deus que prospera. Eu quero Poseidon, que vai me dar uma boa pesca e vai botar dinheiro no meu bolso. Não, só que não está me faltando dinheiro, está me faltando sorte no amor. Está tudo errado na família, no casamento. Então eu não quero mais Zeus, eu não quero mais Júpiter, eu não quero mais o Poseidon do dinheiro. Agora eu quero a Afrodite, que é a deusa do amor. Aí me tornava servo de Afrodite. Percebeu que os deuses romanos só funcionam à base da necessidade de Roma. E os romanos só adoram de acordo com a necessidade. É hoje dinheiro, vou adorar o Deus do dinheiro. É hoje o amor, vou adorar a deusa do amor. É hoje a necessidade de guerra, vou adorar o Deus da guerra. Então há um abandono de deuses de acordo com a necessidade. O salmista está olhando para os altos, para os montes, e está dizendo assim, Israel, e Jesus lá vai, está cheia de respostas na sua volta. Eu tenho as minhas necessidades, todo mundo tem. E estou com medo porque isto pode me matar. Eu estou olhando para os altos, porque tem um povo aí dizendo que é nos altos que está a resposta. Então se eu estou precisando de vencer guerra, eu vou olhar ali para aquele alto do Deus da guerra. Aí o salmista está embaixo olhando para o monte em cima, aonde está o altar do Deus da guerra. Deus da guerra, tu pode me dar a resposta que eu preciso? Eleva os olhos aos montes. Só que ao olhar para o Deus da guerra, eu vi que lá não estava o meu socorro. Meu socorro não vem da guerra. Aí já que não vem da guerra, eu vou tentar do dinheiro. Quem sabe, se tiver muito dinheiro, eu vou vencer na vida. Vou olhar para o altar de Poseidon. Aí ele está olhando para o altar de Poseidon. Poseidon, dá dinheiro no meu bolso. Só que eu percebi que o meu socorro também não vem daquele monte, daquele Deus, daquele alto. Não, meu socorro não vem da guerra. Percebi que meu socorro também não vem do dinheiro. Porque tem gente vencendo guerra que quer morrer. Tem gente que não vence guerra que está com Jesus. Tem gente que está cheio de dinheiro, quer se matar. E tem gente que não tem dinheiro nenhum, quer viver.
Então meu socorro não vem da guerra, não vem do dinheiro. Vamos por eliminação. É amor. Que se tiver amor, tudo vai dar certo na vida, já entenderam no meio. Estou olhando para o altar de Afrodite. Deus do amor, me dá um bom casamento, me dá um bom noivado, me dá um bom namorado. Eu vou ter sorte no amor, eu vou viver a minha vida toda com amor verdadeiro. Só que eu vi que o meu socorro também não vem do amor, relacionamentos terrenos. Espera aí, se o meu socorro não vem do amor, da guerra, do dinheiro, de uma boa colheita, de uma boa pesca, de vencer inimigos, aí ele começa. De onde me virá o socorro? De onde me virá o socorro? Se o meu socorro não vem do meu dinheiro, vem de onde? Se o meu socorro não vem da minha saúde, vem de onde? Se o meu socorro não vem da minha família, vem de onde? Estou gostando do olhinho arregalado. Se o meu socorro não vem de poder para vencer guerra, vem de onde? Porque tem gente com isso tudo que está querendo morrer e se matar. De onde vem o socorro? 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 Percebeu? Só que o salmista entra no verso 2. Agora eu quero começar a pregar. O meu socorro não vem do dinheiro, não vem de vencer guerra, não vem do amor, não vem de quem está na terra. O meu socorro vem daquele que me dá dinheiro. O meu socorro vem daquele que me dá o amor. O meu socorro vem daquele que me dá força para vencer guerra. O meu socorro vem daquele que entrega os inimigos nas minhas mãos. De onde, pastor? O meu socorro vem do Senhor. Senti ele passar aqui dentro. Pastor, que Senhor é esse? É o Senhor sentado sobre todas as coisas. Eu vou tentar ilustrar aqui no altar. O salmista está aqui embaixo, ó, aqui, ó. Olha para o pastor Jonathan, está aqui embaixo. Está olhando para o monte ali na frente. Vai doer, irmão, vai curar. Então ele está aqui embaixo olhando para onde? O monte é alto, está olhando para cima. Só que ele está olhando para cima com uma direção errada. Ele está olhando para cima e não enxerga quem está acima dos montes. Eu faço uma pergunta a vocês para entrarmos de cabeça no verso 2. Como é que alguém que está na terra olha para cima e não consegue enxergar Deus? Ele está embaixo, olhando para cima e não enxerga o Deus que está acima. Porque entre ele e entre o Deus que está nos céus está o monte da necessidade. Enquanto eu só enxergar a minha necessidade, não vou conseguir ver o Deus que atende a necessidade. Vai doer, te amo. Enquanto eu só olhar para o meu umbigo, não consigo enxergar o Deus que criou esse umbigo que está aqui na minha barriga. Não, pastor, tu está dizendo que eu não posso pedir nada para Deus? Tem que pedir. Se tu não pedir para Deus, tu vai pedir para quem? Tu só tem que saber a ordem com a qual se pede. Não é pedir para depois estar com Ele. É enxergar e vê-lo primeiro, para depois. É entender aqui, falou olhando para a esquerda. Pedir alguma coisa. Não é a tua necessidade na frente do teu Deus. É o teu Deus na frente da tua necessidade. Porque quando Pedro começou a afundar dentro das águas, Jesus puxou ele para cima e levou para dentro do barco. A priori, o que está acontecendo dentro do texto? Eu vi o Senhor que criou os céus e a terra. A palavra criou aqui e formou todas as coisas. Ai, Jesus, olha que esperança linda o Senhor vai dar a eles. Eu sei que a tradução que nós lemos está o céu. Mas a tradução original ou no original está os céus, no plural, é a terra no singular. Terra é uma que tu está aqui, sentado agora. Então por que a Bíblia usa céus, com S no plural? Sabe por que a Bíblia entrega céus no plural? Porque não tem só um céu, tem 3. Pastor, que mistério é esse? O primeiro céu é esse aqui que tu está vendo, que voa passarinho, avião. Esse é o primeiro céu, é o céu da terra. Sabe qual é o segundo céu que a Bíblia fala? É o universo, é onde está planetas, estrelas, meteoros. Esse é o segundo céu. Sabe aonde está o terceiro céu? Terceiro céu ninguém sabe aonde está, mas é onde está o trono da glória de Deus e é onde ele se assenta assim, ó. Então tem uma escada, tem um primeiro que tu tá, tem um segundo que é o universo inteiro e tem um terceiro. Pastor, aonde está o terceiro? Está fora do segundo, mas ao mesmo tempo ele também está no segundo. Como é que está fora do segundo, pastor? Irmãos, existe uma regrinha básica de EBD dentro da Bíblia. Deus nunca vai esvaziar algo para encher outro algo. Ele transborda isso daqui para poder encher o que está vazio. Você quer ver só esta prova bíblica? Isso aqui eu estou falando de presença. Como é que Deus transborda para encher? 2 Reis 4.
Deus não precisou que descesse azeite. E eu vou falar isso aqui rasgado, porque tem gente que pensa que desceu, não desceu. Deus multiplicou o que já estava na casa. Só precisou de um com um pouco de azeite para fazer assim, ó. Ele multiplica o que já tem e vai enchendo quem quer, vai enchendo quem quer, vai enchendo quem quer. Só tem um jeito dele encher o primeiro, é se transbordar o segundo. Só tem um jeito de encher e transbordar o segundo, esse já tiver enchido o terceiro. Para tu é impossível, eu não conheço quem pode, mas eu sei quem pode. Imagina Deus sentado no trono de glória, vai começar assim, olhando para alguém na terra, igual Isaías, igual o salmista. Permita-me tirar, pode deixar o pedestal aqui que eu vou usar ele ainda. Olhando o salmista, e o salmista da terra dizendo assim: Senhor, socorro! Igual Daniel, Ezequiel, Isaías dizendo: no ano em que morreu Uzias eu entrei e clamei socorro. Daniel de dentro da cova dos leões, Ezequiel no vale de ossos secos, e Deus lá no trono de glória assim, ó, sentado. Aí ele ouve a voz, porque ninguém trava a oração de gente na terra. Ele ouve a voz de alguém clamando aqui no primeiro céu dizendo: socorro, socorro, socorro. Ele se inclina, coisa da minha cabeça, imagina ele se inclinando e vendo um crente aqui dentro da deboendo dizendo: Senhor, eu estou nas minhas últimas forças. Se o Senhor não me renovar hoje, eu não sei como é que eu vou conseguir seguir. Se o Senhor não fizer nada hoje, eu não sei como é que eu consigo prosseguir. Imagina Deus: eu vou te tocar, eu vou te encher, vou te renovar. Só que para fazer, tem que encher muita coisa antes de encher tu. Isso é fácil para Deus. Aí vem os serafins cantando em Isaías, chega em Salmo: e toda a terra está cheia. Peraí, se já está cheia aí, está aqui tudo, já está tomado. Está tomado como de glória? Fiz essa volta para chegar aqui, porque o Senhor que criou os céus e a terra alcançou quem estava na terra, quando o dinheiro não alcançava, quando nada na terra mais alcançava, quando família não alcançava, ele alcançou. Como? Tem que encher a terra de glória. Como é que enche a terra de glória? Entenderam já que só transbordando do terceiro para o primeiro. Aí um belo dia, ele olhando a humanidade sem glória nenhuma, olhando a deboendo na sarjeta anos atrás, é domingão de noite, vaso. É domingão de noite, vaza. Lembra onde tu estava 10, 15 anos atrás? Da onde Jesus te arrancou? Tu estava sem glória nenhuma. Até que um dia tu começou: Senhor, se tu existe, se tu ainda está em cima, arranca essa seringa da minha mão, tira esse cigarro da minha boca, quebra esse copo de cachaça, traz a minha família de volta, melhora a minha vida financeira. Deus lá do céu ouviu. Imagina a resposta de Deus: eu não vou abrir uma porta, eu já abri uma porta. E que porta foi essa? Quando ele viu a terra sem glória, ele falou: vou transbordar para a terra. O maior presente que Deus deu para a igreja não foi ouro, não foi prata, não foi pedra preciosa, foi presente de casamento. Se Jesus vai casar com esta igreja um dia, o presente de casamento não é uma porta aberta na terra que é bom, estou precisando. Não é uma casa nova que eu estou precisando também. Não é um carro novo que eu vou dar entrada no meu carro novo. Sabe qual é o maior presente que ele deu à igreja? Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Desse jeitinho assim, ó. De repente, ai, Jesus que me usa. Pensa que quem estava lá dentro estava vivendo o melhor momento? Só porque tu levantou a tua mão para dar glória? Tinha gente querendo matar, os judeus queriam matar, alguém já estava querendo desistir. Tomé estava duvidando, mas Jesus falou: fica porque vocês vão receber, fica porque vocês vão receber, fica porque vocês vão receber. Enquanto estavam reunidos no mesmo lugar, veio do céu. Eu não vou falar isso aqui de novo, não vou repetir. Não veio da terra, não veio do primeiro, não veio do segundo, veio do céu um som. Como um vento impetuoso. Não sei como tu entrou, mas eu sei como tu sai. Quero aproveitar que tu ficou de pé para adorar a Ele e fazer um convite a tu. Que convite, pastor Jonathan Carlos? Se tu crer, receba. Está vendo esse altar aqui na frente? Está tomado de brasas vivas do altar de Deus. Pisou aqui, será renovado, restaurado, vai ter força em dia. Meu Deus, Jesus ainda não voltou. Na terra não é descanso, é renovo. Descansa na glória. Se tu precisa de um renovo da parte de Deus, talvez tu tenha vindo se arrastando. Pastor, tu está falando com quem não é crente. Não, estou falando com crente também. E aqui eu estou colocando as duas modalidades, se assim eu posso falar.
Modalidade o que, pastor? Quem já está com Jesus e precisa de um renovo esta noite. Mas quem talvez está afastado da presença mesmo estando na igreja. Porque só estar em nosso meio não significa ser igreja. Ou tu não lembra da dracma que estava perdida dentro da casa? Está na casa, mas está perdida. Então para que está na casa, diz a Bíblia? Só que chegou a hora de Jesus te achar aqui dentro esta noite. Eu não tenho preconceito contra quem vem gritar socorro no altar. Porque com carinho ninguém está na tua pele. É tu quem está precisando de ajuda. E vai ficar fingindo que está tudo bem porque tem alguém te olhando. Lembra de Pedro? Pedro está afundando. E precisa água quase matar para gritar socorro. Eu sempre gosto de dizer isso. Por que não grita quando já viu que estava afundando? Sabe que o Espírito Santo falou comigo? Jonathan, Pedro não está sozinho na tempestade não. Tem gente do barco que não está afundando. Também não caminha, como é que vai afundar? Tem gente do barco que não fracassou. Também não caminha, como é que vai fracassar? Só fracassa quem está tentando acertar. Só caminha, afunda quem está tentando caminhar. Só que tem gente do barco que talvez estivesse olhando para ele, que está num nível melhor do que ele está afundando. E a cabeça de Pedrão agora? O poderoso Pedro que corta as orelhas, poderoso Pedro que é pedra, que vai na frente, que prega e 3.000 salvos. Agora esse Pedrão está afundando. Meu Deus, o que vão pensar de mim? Meu Deus, o que vão achar de mim? Nada, quem está afundando é tu, não é quem está no barco te olhando, minha filha. Não é quem está no barco te olhando, meu filho. Vai deixar de pedir socorro porque tem alguém te olhando e te vendo aqui hoje. Quem está morrendo é tu no meio da guerra. Eu estou te esperando nesse altar esta noite. Se você quer receber esse renovo da parte de Deus, pastor, eu quero, faça o quê? Sai correndo do seu lugar e vem correndo aqui para frente agora. Pastor, tu está chamando crente, não é? Ou não crente, eu estou chamando qualquer um que está aqui me ouvindo minha voz agora. Se tu sabe que tu precisa vir correndo, sai correndo do teu lugar e vem pro altar agora. Eu quero pedir a esta santa igreja que vai morar nos céus. Vocês podem estender as mãos para cá, para frente. Tem vidas pedindo socorro a Deus aqui. E quando alguém pede socorro na tua frente, tu faz o quê? Cruza o braço, se cara e fala: tá bom, vê aí que faz. Ou tu clama como se fosse você lançado aqui nesse altar. Comece a orar como se fosse tu gritando socorro aqui na frente agora. De onde me virá o socorro? O teu socorro vem do Senhor que te formou no ventre da tua mãe, que criou céus e terra e está aqui esta noite, dizendo: a água não vai te matar. Eu atravessei a realidade do universo para te alcançar. Depressão não para, medo não para, angústia não para. Cai por terra hoje todo medo em nome de Jesus. Maior é a invisibilidade da fé na nossa vida. Estende as mãos, igreja, e ore comigo. Aleluia. Isto, Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, meu mestre, meu Senhor Deus que se assenta no trono. Teu é o reino, tua é a glória. Senhor, seja entronizado entre nós. Nós levantamos uma bandeira de avivamento aqui esta noite. Nós proclamamos teu nome na terra mais uma vez. Que seja glorificado o seu nome em nossas vidas. Eu venho lhe rogar e lhe pedir, meu Senhor, sustenta os teus filhos, renova a vida deles agora. Se necessário for, escreva o nome no livro da vida. O que passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história. Pousa sobre eles como um vento impetuoso e renova a tua glória, renova a tua presença, renova o teu fogo, renova, Senhor, a tua presença. Eu coloco cada vida nas tuas mãos. Eu coloco cada família nas tuas mãos. Eu coloco cada filho e filha nas tuas mãos, com a certeza da vitória. Enche cada um deles, enche cada uma delas. Enche agora, enche agora, enche agora, enche agora. Enche eles, enche elas, enche com a glória que não há na terra. Enche com a glória que a terra não pode dar. Enche com a glória que a maconha, a cocaína, a cerveja não entrega. Enche com a tua glória, com a tua glória, com a tua glória. Cai por terra agora toda depressão, toda angústia, toda solidão, todo vazio na alma. Cai por terra agora tudo aquilo que não louva a Deus. Eu profetizo vida, eu profetizo vida, eu profetizo vida, em nome de Jesus.